Bom, não preciso dizer os efeitos positivos disso para a economia brasileira. Olá, amigas e amigas da Focalize, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço que debatemos o que aconteceu de mais importante na semana, o impacto nos ativos, e já vamos tentar projetar o que pode acontecer a partir de agora. E finalmente, tivemos a baixa da taxa de juros, a tão esperada e vociferada baixa da taxa de juros. Já tínhamos uma expectativa de que fosse ocorrer algo nessa linha, nessa reunião do cupom. Não se tinha ainda uma certeza se era 0,25 ou 0,50, já pequenas apostas do 0,75, mais improváveis, mas conforme eu tinha demonstrado na semana passada aqui para vocês, quando olhávamos a bolsa de apostas, já tinha 67% de apostas no 0,5%. Quando você conversava individualmente com os analistas, com qualquer um dos bankers lá da Faria Lima, todo mundo falava em 0,25, tendo em vista a cautela, aquela coisa toda e tal. Mas lá na bolsa de apostas estava todo mundo cravando no 0,5%. E apesar do resultado apertado, foi 5-4 com o voto de Minerva justamente do Campos Neto. Votou alinhado com Galípolo e acabamos então no 0,5% efetivamente. E o que fica de principal é o que vem a partir de agora, né? Então, dentro do comunicado, se deixou pistas de que o 0,5% tende a continuar para as próximas reuniões, e a gente aí já projeta uma taxa de juros no final do ano na faixa de 11,75, e dentro desta mesma lógica, nós poderíamos já imaginar na faixa abaixo dos 2 dígitos em 2024. Hoje na mentoria mostramos como é que está a aposta para a próxima reunião. Então já está praticamente concentrado todo o eixo no 0,5% e já tem 25% das pessoas apostando nos 0,75% de queda. Então o eixo deslocou, né? Não tem ninguém apostando em 0,25%, meio é 75% das apostas, mas 25% já começa a falar em 0,75% para a próxima reunião. Bom, não preciso dizer os efeitos positivos disso para a economia brasileira, apesar de que também falávamos aqui no último vídeo que em certa medida já estava precificado. Quando o mercado deu mostras que poderia, ou imaginou que poderia ser 0,5%, aconteceu esse rompimento aqui, aquele importante rompimento, o atingimento da primeira expansão do pivô de Fibonacci lá nos 123 mil pontos, fez a correção. E ontem, pós-resultado, nós chegamos mais uma vez, inclusive, muito próximo lá do teste dos 123 mil pontos novamente. E no final do pregão, aqui muito mais alinhado, já com a visão externa, né? Tendo em vista que as bolsas do mundo inteiro pesaram, especialmente pelo rebaixamento do rating americano. E aí não tem como, né? Com ventos desfavoráveis, com a força que geralmente o investimento externo acaba provocando aqui dentro do nosso mercado. A gente acabou indo no final do pregão junto. Hoje ficamos boa parte do tempo ainda trabalhando no terreno positivo. Eu terminei a nossa mentoria fazem uns 40, 45 minutos agora. E até então estava próximo do 0 a 0. Então realmente foi na última 1 hora aqui que houve uma pressão vendedora um pouco mais forte. E agora fechando inclusive abaixo da média. Quando a gente tenta encontrar alguma pista de movimentação, o fato de estar fechando abaixo da média de 21 períodos e com um volume até bastante significativo, reparem que houve uma subida de volume na queda ontem e hoje um volume bem acima da média, com fechamento abaixo da média de 21 períodos. Eu gosto de dar uma olhadinha no gráfico semanal para tentar dar uma entendida um pouco menos de volatilidade. E aí o que a gente visualiza? Nós visualizamos ainda a média de 9 aqui na faixa de 117.500 pontos, com duas figuras descendentes. Tivemos então esse doji de cauda longa no fechamento da semana passada e mesmo com a recuperação não fizemos nova máxima e marcamos nova mínima agora praticamente em fechamento, um indicativo de
possibilidade de continuidade de movimento descendente, o que traria, na minha visão, o teste aqui da média de 9 semanas, que ainda está voltada para cima. Tem um suportaço dado pela essa congestão de 6 semanas aqui que nós temos. Então esses 117.500 pontos me parece ser um patamar bastante relevante para ficarmos atentos na próxima semana. E se puxarmos pelo gráfico diário, não é muito diferente, né? A média de 55 está justamente lá nos 117 mil pontos. Aqui vai subir um pouquinho. Então marca aí 117,5. Está bem perto, 1%, 1,2%. Qualquer quedinha na próxima semana já possivelmente levaria a um teste aí desse patamar. E o dólar? O que aconteceu com o dólar? Falávamos a semana passada também da possibilidade de um repique, né, tendo em vista o atingimento daquele suporte do fundo do canal, lá nos 4,70. Esse repique veio, e olha, veio até com uma força um pouco maior. Eu imaginei que ele pudesse encontrar uma resistência aqui na média de 55, lá na faixa dos 4,88, 4,89. Passou e foi testar o fundo anterior, o teste do último topo aqui, que foi ainda no início de julho. Hoje já sofreu uma leve correção, vinha buscar a média novamente, mas com a pressão vendedora na bolsa, no Ibovespa, na última hora, aqui também acabou reagindo um pouquinho, mas ainda fechando no terreno negativo. E agora o que a gente tem? Clara resistência aqui nos 4,95 e vamos ter que aguardar o que pode acontecer a partir da semana que vem. E aqui o pessoal até me perguntava lá na mentoria o que dá para imaginar. Eu acho que são 2 cenários possíveis aqui no dólar. O primeiro deles, fecha o gap e aí vem até a média vira suporte. Ele pode fazer uma nova tentativa de subida, pode encontrar resistência ainda no mesmo local, fazer topo triplo, ou ele rompe e pode pivotar. E aí, talvez tenhamos novamente uma mudança de trajetória. Ou ele não consegue romper, volta para o canal de baixa e vai atrás daquele objetivo lá dos 4,60, conforme nós falamos na semana passada. E aqui eu queria mostrar uma coisa bem interessante para vocês, ligada à taxa de juros, porque após a decisão do 0,5%, olha só o que aconteceu com o DI 25. Ó. Ele já abriu guepado, né? Já operando inclusive abaixo daquele canal de baixo. E isso aqui, tendo em vista que o juro futuro ele embute uma gordura, claramente já se acredita na faixa abaixo dos 2 dígitos no final de 2024. Então essas são as apostas, né, em relação à possibilidade da taxa de juros. E lá fora, o que aconteceu? Conforme a gente consegue já visualizar aqui no gráfico, houve pressão vendedora baseado lá no perfil de risco, né, dos Estados Unidos. A agência de classificação rebaixou o rating americano, então, por si só, já houve aqui uma pressão vendedora. Hoje tentou uma leve recuperação, mas não sustentou-se. Nasdaq, apesar do bom resultado de algumas companhias, especialmente a Amazon, entregou um resultado fantástico. Estava subindo, chegou a bater quase 9% de alta, agora baixou um pouquinho, mas mesmo assim não foi suficiente para segurar as pontas aqui no Nasdaq. A Europa também acabou seguindo parte desse movimento, fechou com uma leve alta, mas praticamente no 0 a 0. E a gente encontra o VIX um pouquinho mais nervoso, nada a temer por enquanto, aqui abaixo dos 20, aqui nos 17,60. Então, na verdade, estamos diante aí, na minha visão, de uma correção técnica no mercado americano. Aqui também, talvez uma realização de resultados, uma mudança de posições. A gente nota que se a gente pega o Small hoje, o Small subiu, contra o Ibovespa caindo. Então, Petrobras caindo, os bancos caindo, que tem uma grande participação no índice Ibovespa, e o Small subindo até de forma bastante relevante, sendo que no último mês nós tivemos uma alta de 2% contra quase 8% do Small 11%. Então isso já mostra que pode estar havendo uma migração, uma arbitragem entre as carteiras, mas me parece que se tivermos uma correção, também vai ser técnica, aqui 117 mil pontos fica de referência,
pega força de novo, porque no médio e longo prazo eu não vejo outro caminho, ao menos nesse momento, que não seja bolsa para cima, com, obviamente, essa volatilidade, né? Nenhum ativo só sobe, né? A gente tem que ter as correções intradiárias, é assim que funciona o jogo, e a gente aguarda o que acontece a partir de agora. Pessoal, não tivemos a gravação do Aposentado Rico esta semana, porque o Júlio está de férias, e a gente pretende retomar a partir da semana que vem. Está com uma agenda de convidados aí bastante extensa. Só está organizando a data de estúdio, esse tipo de coisa, porque tem pessoas que inclusive vão se deslocar para participar aqui do programa com a gente. Então a gente está fazendo essa programação e em breve a gente passa para vocês direitinho as novidades, as surpresas aí do nosso podcast. Pessoal, se gostaram, deem seu like, assinem nossos canais e tenham um ótimo final de semana. Quero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!